E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens, a musa da MC Catoque, sim. Sabe essa música da entrada aí do podcast, essas músicas que a gente sempre tá tocando? Quem compôs? Hã? MC Catoque. MC Catoque foi quem musicou aquela famosa frase da Bravíssima: Princesas, todo castelo tem calabouço. Então, se você está curtindo o trabalho da MC Catoque, você vai aí, ó, na descrição do nosso episódio, procura o arroba dela e vai seguir a MC Catoque. Tamo combinada? Segundo assunto que eu tenho para falar com vocês aqui hoje é para a galera linda, maravilhosa de Belo Horizonte. O que eu tenho para dizer para vocês é que a percussionista, experientíssima, cabulosa, competente Débora Costa se juntou à Indômitas Coletiva Feminista, a qual eu faço parte, para fazer carnaval, para fazer blocos. Sim, se você é de Belo Horizonte, se você gosta de carnaval, se você quer se juntar numa equipe foda para fazer um bloco feminista, seja muito bem-vinda. Débora Costa, Bloco Indômitas Coletiva Feminista, é para você que está afim de juntar militância e carnaval, porque vocês não sabem, mas quando se junta militância e alegria, o trem fica fenomenal. Então é isso que está acontecendo, tá? Então tá rolando um formulário, pode pedir aí pra gente, vocês têm que se inscrever. Os encontros são semanais, tem aula de percussão, você tem que levar seu instrumento, tá? Eu tenho que parar agora um momentinho para poder implorar para vocês, por favor, entrem para a campanha de financiamento coletivo. O nosso site é www.apoia.se/especialista em homens. Então lá você encontra aí um valor para apoiar o podcast a partir de R$ 10. Esse valor não vai fazer tanta diferença na sua vida, vamos combinar, né? E aí você entra para nossa comunidade, consegue acompanhar a gente mais de perto e vem participar, gente. A gente precisa crescer isso aqui. Custa nada, vamos. Toda semana essa coisa, essa agonia, fica implorando essas coisas, entendeu? E a última coisa que eu vou fazer antes da história é babar a xoxota das parcerias que temos aqui nesse podcast. Hoje eu quero falar de balé. Balé. Balé do Donati Studio, que fica aqui em Belo Horizonte também. Donati Studio é aquele tipo de lugar que recebe e que ama e que louva e que trabalha com todos os tipos de corpos. Quem tiver interesse em aprender balé, é lá que você vai encontrar técnica e uma visão totalmente voltada para a diversidade dos corpos brasileiros, e mineiros e mundiais, viu? Então procura o arroba do Donat Studio, também está aí na descrição. Então, assim, acabei, pronto, parei, vou para a história. A história que eu vou contar para vocês hoje, eu nem vou falar tanto sobre ela, porque a pessoa falou tudo que eu falaria, entendeu? É a história da Mafalda. Porque o que a Mafalda faz? Ela faz um resgate histórico das histórias de traição dos homens da vida dela, assim, dos homens da família dela. E aí ela é tão lúcida e contextualizada que eu, tipo, realmente não estou precisando falar tanta coisa, né? E vocês vão perceber. Então, já que eu não tenho tanto a dizer, eu fiquei pensando, já que Mafalda já fez tudo por mim, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou incorporar a Mafalda. Eu vou falar em primeira pessoa, como se eu fosse a Mafalda. Então, pega aí, tá? Primeiro, assim, vocês precisam saber que eu sou uma mulher, né, branca, hétero, de 43 anos. Eu sou de uma família tradicional, assim, convencional, cristã, assim, uma família estruturada, entendeu? Pai, mãe, filhinhos, mentiras e traições, como qualquer outra história de família brasileira. A minha história, ela tem a ver com as gerações que se passaram e que eu vivenciei, mas que agora eu tenho um pouco mais de sabedoria para analisar essas histórias, né? Com a ajuda da Bravíssima também, né? Que nos dá ferramentas para poder interpretar o que passou, né? E assim, como eu disse, eu cresci numa família de matriz cristã. Tudo que me rodeava era sobre isso, assim, não tinha nem muito espaço para pensar fora dessa religião, né? Então, desde pequenininha também, dentro dessa lógica
cristã, eu sempre fui bombardeada com esse tipo de informação que se materializava ali na figura das princesas, sabe? Aquelas princesas meio paradas, que tinha essa ideia do príncipe encantado, que ia te salvar, que aquele homem vai até você, e aquele homem tem aquela beleza de um homem loiro, europeu, como padrão maior de masculinidade bonita, né? E ele vai chegar no cavalo. Então eu sempre cresci com isso, assim. Isso eu fui ensinada desde pequenininho, de muitas formas, o que é certo e o que é errado. E aí eu sinto que essas duas figuras aí, tanto a religião como as princesas, são coisas ali que vem moldando essa ideia do que é mulher, como se comporta tal. Então, assim, mas eu lembro que eu tinha essa noção do que é certo e o que é errado, né? Assim, eu tinha isso na minha cabeça, de muitas coisas, pelo menos, eu sabia o que era certo, o que é errado, até mesmo porque as pessoas definiam isso para mim, o que é certo e o que é errado. Inclusive esse trem de traição, né? Que é aí que começa, porque eu entendia que traição era uma coisa errada, né? Com essas informações que eu tenho aí, traição é uma coisa errada. Mas aí foram acontecendo algumas coisas, alguns desenhos da vida aí e tal, que aí eu fui falar, "Ai, gente, mas não era errado esse negócio de traição? O que que acontece?" E aí eu não lembro muito bem a idade que eu tinha, acho que era 8, 10 anos de idade, aí eu tive o meu primeiro choque de informação. Eu lembro ali que eu estava conversando com meus primos, sabe aqueles primos legais, a minha família tem muitos primos, conversa tal. E aí chega um primo, não sei se para dar uma chocada, mas aí chega com uma notícia assim meio atravessada, não sei se para puxar assunto tal. E assim, a gente tinha um casal de vovozinhos e vovozinhas muito fofinhos, assim, né? Nosso vovozinho era um vovozinho simpático, legal, dava bala pra gente, assim, ele fazia doce, era uma pessoa carinhosa, assim. Eu não lembro, assim, se ele era uma pessoa moralista, eu não me lembro, ele não me parecia uma pessoa moralista, eu não convivi muito com ele, mas ele nunca foi essa pessoa moralista, sempre foi uma pessoa muito legal, muito simpática, não se fala mal dele, assim, da família, sempre foi uma pessoa, assim, bem legal. Mas assim, sabe aquele vozinho tranquilo, sabe, com aquela carinha bonitinha? Pois é, a gente não conhece a história de vida da pessoa e ninguém é perfeito, né? Todo mundo é humano, né? Mas aí essa pessoa me conta, esse primo, eu fiquei sabendo no meio assim. Aí eu soube que o vovô traiu a vovó. Meu vovô fofinho traiu a vovó em algum momento aí. Só que aí eu fiquei sabendo nessa mesma história que a vovó, sabendo da traição, me pegou uma toalha, molhou e deu uma surra de toalha molhada no meu avô. Vovó, foi. Uhum. Aí eu fiquei imaginando, tipo assim, um casal tão bonitinho, né? Daqueles de novelinha mesmo, tão bonitinho, carinhoso. Ele era carinhoso com ela e tal. Mas que coisa louca, né? Assim, meu avô traindo minha avó e surra de toalha. E aí eu achei engraçado, mas assim, não é que era que traição era errado. Aí depois de algum tempo, mais ou menos, 10, 11 anos de idade, assim, do lado da minha mãe, eu tinha um tio que era muito legal. Mas ele era legal mesmo, ele era presente na família, ele era simpático. Ele tinha umas coisas disfuncionais que eu posso citar aí, que eu não gostava. Por exemplo, ele reagia mal às coisas, ele gritava, coisa desnecessária que você sabe que não precisava de resolver as coisas daquela forma. E ele era explosivo aí. Então, isso aí é uma característica dele. Mas, no geral, ele é um cara presente, legal tal. E ele morava, tipo assim, de frente de onde a gente morava. Ah, faltou dizer que esse tio, ele é, assim, um pouco mais moralista, sabe? Enfim, mas... E esse detalhe é importante porque ele tinha uma namorada, que era uma namorada legal, entendeu? E como eu disse, ele morava ali em frente da nossa casa, e um belo dia a namorada, né, dele chegou lá, e ela chegou lá falando que ia bater nele, porque ela descobriu que ele tinha uma amante. Então ela foi lá para bater nele.
E eu acho, na verdade, que o tio nem tinha uma amante, eu acho que o tio tinha uma outra amante também, o tio tinha 2 amantes, então, ou seja, ele tinha uma oficial e 2 amantes, assim, que ele enfim, não tem nada a ver com isso, mas ele tinha. Mas a verdade é que ele tinha 2 amantes, e uma delas morava, inclusive, em frente ao prédio, tá? Então era isso. E eu não tenho nada contra a pessoa ter 2, 3, 10 namorados, mas a verdade é que quem tá com esse tanto de gente tem que contar pra corna. Pra não ser corna, tem que contar, porque pode ficar com o que ele quiser, mas aí ele não conta. Então aí fica difícil. Aí ela foi lá para bater. E aí eu lembro de uma cena muito engraçada, porque ele morava, tipo, no primeiro andar. Aí ela foi para bater e ele ficou tão assustado com aquilo, que ele pulou da janela e caiu ali no prédio, saiu fugindo dela. Né? Então, assim, a pessoa é muito machona, né? Machão, tal, apelava, tal. Então imagina essa pessoa pelona, machona, pulando na janela, fugindo da mulher corna. É uma quebra assim de expectativa, né? Mas aí eu fico pensando, e aí? E os príncipes? Cadê os príncipes? Cadê? Príncipes? Cadê as referências? Não é que traição era errado? Mas aí foi o segundo aviso da vida, né? Então, tá, passando. Depois aí, eu já há mais alguns anos, eu tinha tipo uns 15, 18 anos. Aí eu descobri uma outra coisa, né? Aí veio uma história lá da minha casa. E agora era o meu pai. E ele tinha tido aí, não sei, um intervalo aí no casamento com a minha mãe e tal. E aí, né, a gente não sabe exatamente se teve, não teve, se era término, se não era, tal. Mas ele teve uma filha fora do casamento, pelo menos foi assim que chegou. E aí, obviamente, isso foi chocante, né? Chocante. Meu pai é um cara super bacana, sabe? Tenta ser funcional com as pessoas, sempre ajudou minha mãe, sempre foi um cara presente na educação das pessoas lá de casa, ajuda a família, prestativo, mas aí veio de novo uma pequena quebra da imagem, né? Novamente, assim, foi aquela máxima, ferro e fogo. Traição não era errado? Então é traição. Traição de novo. Mas bora lá. Segue a vida. Aí, posteriormente, a gente até descobriu que essa filha não era filha dele, porque na época não fez DNA e ficou ali subentendido que era filho, porque sabe que teve mesmo essa relação fora do casamento. Então, assumiu que sim, poderia ser o pai. Só que em algum momento, mais velha, fez o exame e não era. Mas já está consolidada essa imagem de teve uma filha, porque pela filha ou não, o fato é que houve alguma relação, e aí não se sabe em qual espaço de tempo. Então, assim, descobriu e foi um impacto, assim, foi difícil, né, encarar aquilo ali, mas tá bom. Aí segui, eu tô com 30 anos de idade e tal, e o meu irmão, ele namorava uma menina muito bacana, sabe, assim, e só que essa menina acabou tendo um caso. A gente não sabe qual conversa, sempre tem ruído, mas a informação que chegou é que ela estava tendo um caso. E aquele estardalhaço, só que o meu irmão também já tinha uma amante. Já estava tendo um caso aí com alguém. Então, de novo, traição não era errado? Com todos esses casos, eu não estou querendo dizer que as mulheres são anjos, que não traem, muito embora eu não tenha presenciado quase nenhuma durante minha vida, né? Talvez meu ciclo seja meio viciado, tal, e eu não posso admitir, mas ao longo da vida eu fiquei um pouco impressionada como é que uma religião pode pregar aquela questão, né, da fidelidade, da monogamia e tal, e essas figuras que se dizem cristãs fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho desde pequena que essa coisa de princesa e tal, eu nunca gostei disso. O pessoal tentava colocar aquele padrão em mim, daquelas princesas, com aquele padrão de beleza. Eu nunca me identifiquei. Vestido, com aquele sapato, sabe? Então, agora, finalmente, eu estou entendendo que estão fazendo uns filmes de princesa com outra pegada, né? A Pixar, por exemplo, e até a própria Disney. Então, estão fazendo histórias diferentes, princesas diferentes, heroínas. E eu acho que isso é um ganho para a população. Chega daquelas princesas chatas que precisam ser salvas,
que fica cantando pra flor uma música baranga que não convence ninguém, entendeu? Pelo menos não, nunca me convenceu. Mas aqui, na verdade, as princesas estão ficando mais empoderadas e eu acho isso um ganho. Tanto é que eu comecei a gostar de princesas quando surgiu a Mulan, por exemplo. Embora ela fique com cara no final, né? A Mulan já era mais combativa, eu gostei. Depois veio a Frozen e agora vai abrindo um mundo de possibilidades para as mulheres ali nas animações. Aí tem também a Daenerys do Game of Thrones, que voava com dragões, né? Assim, que estão surgindo. Então eu tô gostando desse movimento, embora eu acho que precisa melhorar muito, né? Mulheres protagonistas que não precisam também ter uma pessoa no final, um casamento no final, sabe? Que é uma outra narrativa bem bacana. Eu respeito, gente, todo tipo de gente, todo mundo, sabe? Eu gosto quando os caminhos se abrem, as possibilidades se abrem. Então, a minha história é essa. E o que eu quero fechar aqui, lembrando as princesas, todo castelo tem calabouço. Vida de princesa não é o que os filmes com final feliz fiquem entregando, não, tá? Também acrescenta aqui que mulher não tem que dizer sim para tudo, como uma princesa fazia, não. Para com isso. Não tem que ser um doce. Um nãozão bem dado é muito bem-vindo. Então, se você está vendo uma pessoa, um homem, que você se relaciona, né? Você está vendo que ele está sendo um folgado, que ele está dando indícios disfuncionais, sai fora, véi, sai fora. Sai fora desse tipo de relação tóxica. Dá um nãozão para esse cara, tá? E se a pessoa quer ter outras pessoas na relação, eu acho super tranquilo, desde que as pessoas envolvidas estejam sabendo disso. O que é combinado não sai caro. A verdade, gente, é que não precisa ficar fazendo nada escondido, né? As pessoas precisam ter mais coragem para conversar. Voltei bravíssima, voltei bravíssima, voltei bravíssima. Opa! Voltei bravíssima para poder aplaudir de pé a narrativa de Mafalda. Que retrospectiva, que mulher inteligente, que mulher adulta que sabe olhar para a própria história e falar: uai, ei, não era traição? Que era errado? Mas esses homens não estão dando indícios de que eles estão cumprindo isso. Aparentemente, só eu estou engajada nesse projeto de fidelidade. Alguma coisa errada não está certa. É isso que uma mulher inteligente faz. Tem a capacidade de olhar para a própria história e fazer as próprias críticas, fazer as próprias análises e tomar as rédeas da própria vida. O que é que ela fez aqui? Uma coisa que qualquer uma de vocês pode fazer, olhar para a própria vida. Nada que eu falo aqui como bravíssima é novidade para a maioria de vocês. O que talvez seja novidade é a perspectiva que eu coloco do que você está vendo e está ignorando. Mas eu não estou contando novidade. Homens traem, mulheres também traem. Só que homens geralmente estão traindo sistematicamente todo mundo o tempo todo, porque eles podem fazer isso, por terem autorização social para serem grandes mentirosos e traidores e ainda assim terem suas esposas e namoradas. É isso. Aí o seu marido pode ou não te trair. Pode ou não. Agora, você entrar em todo projeto, esperando que esse homem vai ser fiel, porque você é diferente. Todas as vezes que você entra, você novamente é diferente. Porque só você não é atraída. Não, você é corna. Todas as mulheres são cornas em algum momento. Então, se você dá valor para a monogamia, saiba que ela é só sua. E tá tudo bem. Se você tá de boa e ser corna, tá tudo certo. Agora, se você não acha que isso é bom, só ele vai te trair, você. Não, peraí. Então, eu também vou trair. Aí vai trair também. Só que em vez de trair, vocês combinam outros negócios, outros mercados. Se abrem para outros negócios. Ou no final das contas, você tá feliz aí, você não corna mesmo, tá tudo certo. Viu, meu amor? Tá de boa. De boa. De boa. Eu sei que Deus falou mesmo que você tem que aceitar tudo. Então, continue. Mas, enfim, eu gostei demais dessa história pela perspectiva madura da pessoa, entendeu? E eu queria que vocês fizessem esse exercício e me mandassem. Já pensou? Olha para os seus homens, olha para sua família. Me conta a história desses homens de sua vida. Vamos ver se eles são legais, bonzinhos, que eles estão
são os príncipes que estão inspirando as suas buscas amorosas, tá? Manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é historias@especialistaemhomens.com.br. Me alimentem de histórias, a Brava é gulosa.